Os pseudo-jornalistas da Globo News simplesmente já não fazem mais questão nenhuma de esconder a sua militância política para o PT. E dessa vez, um dos principais nomes da emissora decidiu dobrar a aposta em relação a uma mentira que eles estão contando nessa semana para tentar manipular ainda mais os eleitores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que mentira é essa e, obviamente, vou desmascará-los mais uma vez. Vou falar também sobre o orçamento colossal que o governo decidiu dedicar à produção de uma novela estatal, mas começo mostrando a mais recente prova da total injustiça praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Logo no início da manhã dessa quinta-feira, saiu a notícia de que o ministro Dias Toffoli ordenou a soltura do advogado Luiz Pires Moraes Neto, que havia sido preso preventivamente por conta da suspeita de que ele intermediou um pagamento de propina no valor de R$1 milhão em troca de um habeas corpus e libertação de um traficante ligado ao Fernandinho Beiramar. Esse caso faz parte da Operação Churrascada, que investiga a venda de decisões judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dias Toffoli considerou a prisão preventiva como um constrangimento ilegal. Apesar disso, admitiu que não se pode negar a gravidade das supostas condutas, mas considerou que, abro aspas, por mais graves e reprováveis que elas sejam, isso não justifica por si só a decretação da prisão cautelar, fecho aspas. Pois é, agora me permita voltar um pouquinho no tempo, menos de um mês atrás. No dia 27 de setembro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou pela terceira vez a soltura da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, de 38 anos, mãe de 2 filhos menores de idade. O que Débora fez para estar presa? Pois é, ela foi a mulher que escreveu com batom a frase "perdeu mané" na estátua que fica em frente ao prédio do STF no dia 8 de janeiro de 2023, fazendo alusão àquela resposta absolutamente estúpida dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso a um cidadão brasileiro que lhe questionou em Nova York em novembro de 2022. Veja bem, a prisão preventiva para um advogado suspeito de intermediar o pagamento de propina para uma sentença vendida é um constrangimento ilegal. Manter presa por quase 2 anos uma mulher que escreveu 2 palavras com batom em uma estátua é defesa da democracia? Ou melhor, defesa da ética, como no prêmio que Moraes recebeu essa semana. Isso definitivamente não é justiça. Isso não faz sentido em lugar nenhum do mundo, a não ser em ditaduras. E se a minha argumentação pode ser considerada como um ataque a uma instituição democrática, como eles adoram dizer, sinceramente, f***se. Não importa o que uma pessoa diz, não importa se ela cometeu um crime ou não. Para os ministros do Supremo, o que importa é quem ela é. Apenas. Chamar de fascista ou nazista, tudo bem, desde que venha da esquerda. Chamar de gordola é crime, leva à prisão, se dita contra um autodeclarado comunista, que hoje é ministro. Corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, venda de sentenças, tudo isso não passa de um conluio dos malvados investigadores. Escrever 2 palavras com batom em uma estátua é inaceitável. É motivo para a prisão imediata, afinal, a sociedade estaria ameaçada com a liberdade de uma mulher que poderia escrever com batom em alguma outra estátua. Me desculpe, mas não tem como levar a sério esse país. E por falar em não ter como levar a sério, mais uma notícia de revirar o estômago. A TV Brasil, que faz parte da EBC, a empresa de comunicação estatal, anuncia nessa quinta-feira a produção de sua primeira novela, ou seja, a primeira novela estatal no Brasil. Essa obra de arte indispensável para a população brasileira não é a única, mas é a principal atração de um edital de mais de 110 milhões de reais que serão investidos em produção independente de conteúdo brasileiro para a TV pública. Nos discursos, o líder desse governo, o presidente Lula, continua reforçando a narrativa de que sua gestão prioriza o combate à desigualdade, à fome e à pobreza. Na prática, grande parte da classe artística continua sorrindo de orelha a orelha com os incentivos cada vez maiores à produção das suas obras. Coincidentemente, essa mesma parcela da classe artística faz uma incansável campanha de militância política pedindo votos para Guilherme Boulos, em São Paulo, Evandro Leitão em Fortaleza e por aí vai. Mas isso é só mais uma coincidência. Se a militância política tem tomado conta da classe artística, no jornalismo, ou naquilo que deveria ser o jornalismo, a situação está ainda pior. Muito pior. Os pseudo-jornalistas da Globo News já não fazem mais questão nenhuma de esconder a sua campanha política em favor dos candidatos petistas ou apoiados pelo PT. Dessa vez, Natuzaneri resolveu dobrar a aposta sobre uma mentira que ela vem trazendo desde o início da semana. Veja só o que ela disse na noite dessa quarta. E lá, o eleitorado feminino vai ser decisivo nessa disputa. Nos últimos dias, o candidato do PL foi alvo de uma série de vídeos, resgate de vídeos antigos, de um vídeo, por exemplo,
que não tem uma data precisa, em que ele fala de feminicídio, que é um vídeo terrível, terrível. A gente até mostrou na central das eleições, em que ele compara os índices de morte de homens com feminicídio, ignorando, aliás, ele dá uma frase, assim, faz uma expressão, feminicídio, dane-se o feminicídio. E isso pegou muito mal nas redes sociais e pode ter, nessa reta final, algum impacto. Natuza, você está mentindo descaradamente. Primeiro, o vídeo tem sim uma data precisa, 4 de agosto de 2018, e isso é mostrado no vídeo publicado pelo petista José Guimarães, que foi de onde vocês tiraram esse recorte intencionalmente tirado de contexto para manipular a opinião dos eleitores. E segundo, se pegou muito mal nas redes sociais é por conta da manipulação barata que vocês estão ajudando a fazer. No programa de segunda-feira, vocês fizeram questão de exibir apenas o recorte. A gente pegou uma, em particular, muito preocupante, porque não tem nada, tem a ver o que ele pensa de feminicídio. Vamos dar uma olhadinha? Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? No dia seguinte, eu fiz o trabalho que vocês deveriam ter feito, que foi simplesmente achar o vídeo original para mostrar o contexto de onde saiu a frase recortada. E o contexto deixa claro que André Fernandes não estava falando sobre feminicídio, mas criticando a divisão que os jornalistas da própria Globo News insistiam em fazer na entrevista com Bolsonaro no dia 4 de agosto de 2018. E ele fala isso de um jeito simples, que se fosse outro presidenciável, ia enrolar, ia falar com palavras bonitas, algo errado. Então assim, ponto para Jair Messias Bolsonaro nesse quesito. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? Ah, mas tantos morrem 2 trans por dia. Meu irmão, morre 100 héteros por dia, 200, 1000, não sei. Pra que essa divisão? Aí a mulher perguntou, mas Bolsonaro, você fala tanto da questão de armas, que Bolsonaro ressaltou de novo hoje na entrevista, que no caso de uma mulher ser assaltada, sequestrada, ou quase sendo estuprada, chegar um bandido, ela vai preferir muito mais ter um porte de arma, ter uma arma ali, do que ter a lei de feminicídio, isso é óbvio. E a jornalista pergunta, Bolsonaro, como é que você acha que uma arma protegeria uma mulher nessa situação? Ora, meu irmão, como é que uma arma vai proteger uma pessoa? Se aparece o bandido ali, ela tá com arma, mete um tiro na testa do bandido. Ou tu acha que vai servir de que uma arma? A arma é pra se defender mesmo. Ah, mas se liberar as armas, os bandidos também vão chegar armados. Ô meu irmão, qual é o bandido que não tá armado hoje em dia? Se, dentro de todo esse contexto, a frase dele é correta ou não, é um julgamento que cada espectador deve fazer. Mas para isso é preciso que haja um mínimo de ética e de profissionalismo por parte daqueles que dizem ser jornalistas para mostrar o vídeo inteiro. Porém, Natuza, ainda dá tempo de corrigir o seu erro, considerando aqui que foi apenas um erro e não uma manipulação intencional. Basta ter a dignidade de assumir que errou, assumir que mostrou um recorte sem se dar ao trabalho de verificar o conteúdo original e exibir então o conteúdo original para dar aos espectadores da Globo News a chance de fazerem o seu próprio julgamento. E aí, Natuza, aceita corrigir o erro ou vai insistir nessa manipulação? E a você que está assistindo a esse vídeo, eu peço apenas que ajude a levar essas informações adiante, compartilhando o vídeo ou simplesmente clicando no gostei aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!